Pronto. Então, começa aqui a gravação, né? Declaro aberta a nossa sessão de comunicações 2. Né? Nós teremos diversas comunicações programadas, são 5 comunicações programadas, e a gente vai apresentando de acordo com a chegada também dos membros da mesa. Né? Antes de passar a palavra para a primeira apresentação, né? Saudar todos que estão nessa sessão, participando. Lembrando que o CFEFIO é uma associação científica que já atua, né, há quase 20 anos, a gente estava comentando isso com mais, quer dizer, quase 30 anos. Então, o CFEFIO costuma ser geralmente uma porta de entrada, né, para a carreira acadêmica, carreira de pesquisadoras, pesquisadores. Né, muitos que foram do CFEFIO depois se tornaram professores universitários, né, começaram, eu, por exemplo, comecei na graduação, na pós, e hoje em dia retorno como professor. Né, e o objetivo do CFEFIO é justamente dar esse espaço, né, para quem quer desenvolver a carreira acadêmica. Né, então, assim, a gente já tem gerações ao longo desses 30 anos de atividade, gerações que vão passando como professores, né, como alunos, até professores, né, e pesquisadores. Quando eu fazia parte do CFEFIO na época da graduação, eram meus professores que apresentavam, hoje em dia eles são meus colegas, né? Alguns da Academia Brasileira de Filologia, que eram professores também, e atualmente, né, serão confrades, colegas também. Então, é o intuito do CFEFIO justamente a gente trazer esse espaço, né, para uma abertura na pesquisa acadêmica para futuros professores, futuras professoras universitárias, pesquisadores também, irem construindo currículo. Então, tudo que é pensado no círculo é para pontuar em concurso, né? É pensado também para preparar o currículo acadêmico. Né? Então, nesse aspecto, né, o Mário pediu para eu falar umas palavras iniciais assim, na abertura dessa sessão, né? Declaro aberta essa sessão, e passo imediatamente a palavra para a professora mestre Melissa Cardoso, que vai apresentar o trabalho intitulado Do Escola Aquitânica, 1583, ao Racionalismo Iluminista, ensino de latim, do humanismo cristão ao período secular na França. Então, por favor, Melissa, pode fazer uso da palavra. Você tem cerca de 15 a 20 minutos para a sua apresentação e a gente abre para debate no final das apresentações. Tá bom, obrigada. Eu vou testar aqui compartilhamento de tela. Tá aparecendo? Agora carregou. Então, tá bom. Bom, acho que entrou em tela cheia. Entrou. Sim, foi. Então, agora eu posso começar. Então, boa tarde a todos, né, que estão aqui presentes. Como o professor Leonardo já me apresentou, eu me chamo Melissa. Atualmente eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Estudo de Linguagem, da UF. E o meu orientador é o professor Leonardo, com quem eu fiz esse trabalho em coautoria. E o título dessa breve exposição é do Escola Aquitânica, 1583, ao racionalismo iluminista, ensino de latim, do humanismo cristão ao período secular na França. Né? E, na verdade, a proposta dessa apresentação é fazer um recorte da pesquisa de mestrado, que foi sobre a Escola Aquitânica, um documento do século XVI, e juntando com o que eu pretendo fazer no doutorado, né, que dá um salto para o período do Iluminismo do século XVIII. Então, antes de começar, né, eu queria comentar um pouco sobre o que eu faço, né? A minha pesquisa ela é vinculada ao projeto Regna Brasílica, que é desenvolvido no Pós-Ling, né, no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UF, junto com o grupo de pesquisas Filologia, Línguas Clássicas e Línguas Formadoras da Cultura Nacional, também da UF.
né? E nesse projeto nós utilizamos como fundamentação teórica a historiografia da linguística, ou HL, principalmente o modelo de Swigers, e também a linguística missionária, que é um ramo da historiografia, para analisar o pensamento linguístico dentro de um recorte histórico. Né? E nós analisamos a recepção do humanismo renascentista na América Portuguesa e o seu desenvolvimento na Europa. E, com isso, o objetivo dessa apresentação, né, nós temos como objetivo debater, a partir dos fundamentos teóricos culturais da disciplina Historiografia da Linguística, o ensino de latim em dois contextos históricos na França, né, século XVI e XVIII, Renascimento e Iluminismo secular. Para tal intento, nos valemos da análise da 8ª classe da obra Escola Tânica, que pressupõe o estudo das cartas de Cícero no original, em contraste com o pensamento iluminista francês no ensino do latim. Né? E esse documento do período iluminista, que eu vou apresentar aqui, é um documento do filósofo Dumarsais. Então, como eu comentei sobre historiografia, sobre HL, trouxe uma breve definição do que é a historiografia, né, de Swigers. E a historiografia linguística ou historiografia da linguística pode ser definida como atividade cientificamente fundamentada de descrever a história do estudo sobre a linguagem, né, ou seja, o pensamento linguístico. Então, passando, né, para o documento, para o século XVI, o Escola Tânica, que é um regimento interno desenvolvido especialmente para o Colégio de Guiena, ou Colégio de Bordeaux, e é conhecido também como Doquin Diratimo do Brusquelense, ou, em francês, Le Programme du Collège de Guiena. E esse plano ele foi desenvolvido pelo humanista português André de Gouveia, que na época era o diretor dessa escola, desse colégio. E ao longo da pesquisa de mestrado, nós encontramos 3 versões desse documento. Né? A primeira, que é o Escola Tânica, de 1583, foi publicado pelo humanista francês Élie Vinet, foi um dos professores desse colégio, e ele foi todo redigido em latim. Né? Foi disponibilizado também pela Biblioteca Municipal de Bordeaux. A segunda edição mais encontrada, né, e até com mais facilidade, a gente consegue encontrar digitalizado no site da Biblioteca Nacional da França e também para comprar na Amazon, que o título é Programme d'études du Collège de Guienne, publicado em 1886 pelo francês Louis Massébieux, e a diferença dessa edição é que ela é bilíngue, latim e francês, e possui alguns comentários. E a terceira edição, que não é tão fácil de ser encontrada, né? Encontrei numa pesquisa de campo na biblioteca da Universidade de Coimbra, que é intitulada Escola Tânica, Regulamento de Estudos de André de Gouveia, publicado em Bordeaux, por Élie Vinet, em 1941. Né? E, na verdade, essa é uma edição latina revisada que foi publicada por Alfredo de Carvalho. Então, o que era pensado para ser feito na dissertação de mestrado, que era uma análise do documento, acabou também tomando um outro caminho, que foi a tradução desse documento, uma tradução inédita para o português, né, que é edição bilíngue, latim e português. Então, como esse documento é organizado? Né? Durante a administração de André de Gouveia, o Colégio de Guiena possuía 10 turmas direcionadas ao ensino de gramática. Então, eram chamadas as classes de gramática, né? As classes de turmas voltadas ao ensino da gramática do latim. E era organizada em ordem decrescente, né, da 10ª à 1ª classe, uma forma que é organizada até hoje, né, no ensino básico da França. Né? Então, a 10ª classe era a turma inicial, dedicada à alfabetização, e a 1ª classe era a turma terminal. Com relação ao material, né, didático, implementado na escola, no colégio, eram compêndios e livretos de oração utilizados na 19ª e 8ª classe para o ensino de latim, e a partir da 7ª classe era iniciado o ensino de gramática, propriamente dita, né, a partir da gramática de Despautério, que deveria ser aplicada até a 2ª classe. Na 1ª classe, última classe do colégio,
essas atividades eram desenvolvidas em torno das obras de autores clássicos, né? Então não era utilizada a gramática de Despautéry. E aqui para a gente, né, visualizar um pouco, né, visualizar melhor essa explicação, essa divisão, eu preparei esse quadro, né? Nós vamos nos concentrar nesse primeiro quadrinho, né, da 18ª classe, em que tem, na verdade, são o nome dos autores que eles estudavam, né? Mas aqui eu coloquei o nome de 2 livros, porque não tem o nome dos autores nesse documento. Então, é o Alfabeto e o Libellus Puerorum, Cícero, Mathurin Cordier, Simon Milange e Terêncio. Então, se a gente observar, né, eu coloquei até em destaque nesses 4 quadrinhos, né, eu destaquei Cícero, porque está presente em todas as turmas do colégio, em todas as classes. Então, eu passo para uma descrição do que era a 8ª classe do colégio. A partir da 8ª classe, aprender de cor era uma obrigação dos estudantes desse modo, Desse modo, eles memorizavam tudo o que havia sido aprendido nas atividades envolvidas. Eram utilizados materiais didáticos, as cartas de Cícero, cenas selecionadas das peças teatrais de Terêncio e os colóquios de Mathurin Cordier. Né? Então, eles trabalhavam com esses autores muitas vezes no original, não adaptados. E nessa etapa, os alunos estudavam os elementos de gramática latina, como as normas de construção e de concordância, analisavam as partes do discurso, começavam a traduzir alguns excertos não muito difíceis do francês para o latim. Essa era uma forma de introduzi-los ao trabalho da tradução, que seria desenvolvido melhor nas próximas classes. Então, eles já começavam o estudo da gramática a partir do livro Alfabeto, que era um livro com orações, né, como Pai Nosso, Ave Maria, e onde eram introduzidos alguns elementos de gramática. Tudo isso nas primeiras classes, né, nas turmas iniciais. Então, passando, né, para Dumarsais, César Chesneau Dumarsais, que é o autor que eu pretendo, né, trabalhar no doutorado, que foi um gramático francês, filósofo e preceptor, né, de figuras renomadas como os filhos do Marquês de Beaufremont, né, para quem ele dedicou o documento que será o corpus da pesquisa. Né? Ele foi um filósofo muito importante no período do iluminismo. E as suas obras principais, podemos dizer assim, foram Exposition d'une méthode raisonnée pour apprendre la langue latine, de 1722, que é a obra em que foi escolhida, né, para essa apresentação, des tropes ou des différents sons dans lesquels on peut prendre un même mot dans une langue, de 1730, e a Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, que, na verdade, ele foi convidado para preparar os verbetes de gramática, né, que é uma enciclopédia pensada por Diderot e d'Alembert. Então, o que é a exposição, né? Exposition d'une méthode raisonnée pour apprendre la langue latine. Né? O que ele pensou com esse documento? O gramático francês apresenta uma proposta, né, uma nova proposta de ensino de latim e de qualquer outra língua estrangeira, ele diz, né, nesse documento, qualquer língua viva, rompendo com o modelo jesuítico de ensino. Então, isso causou uma grande polêmica, que rompia, né, não deu continuidade à questão teológica. E Eustáquio Salor diz: para aprender latim, Dumarsais propõe um método que se baseia em seus princípios sobre a formação dos julgamentos humanos e a geração da linguagem e do conhecimento. Então, farem os alunos refletir sobre as questões apresentadas no método. Então, para isso, a obra é dividida em 2 partes, la routine e la raison, sendo la routine, onde os termos são apresentados, né, e eles conhecem esses termos, têm os primeiros contatos, e la raison é onde são apresentados os conceitos, onde eles vão refletir sobre os conceitos dos termos apresentados em la routine.
Aqui eu trouxe uma captura de tela, que é da primeira parte, né? Não vou ler tudo pela questão do tempo, mas eu queria ler só essa première partie, né? A rotina. E para saber a língua latina, devemos aprender, primeiro, o significado das palavras latinas, segundo, a inversão latina ou transposição das palavras que não são aplicadas na ordem natural, como em francês. Terceiro, as elipses, isto é, as expressões em que há palavras subentendidas. E quarto, enfim, os latinismos, ou modos de falar que são particulares à língua latina. Aqui está o caminho que eu sigo para superar com facilidade essas 4 fortes dificuldades. Aqui na captura de tela eu até deixei em destaque, né, em vermelho, que é onde eu estou concentrada no momento onde eu fiz o recorte e trouxe um trechinho já traduzido para que a gente possa entender um pouco desse método. É importante dizer que esse método está todo em francês, diferente do Escola Octânica, que estava tudo em latim. E de Marcet diz, no que se refere ao significado das palavras, eu não sei por que não empregamos nos primeiros anos para aprendê-las. Porque, afinal de contas, saber uma língua é ouvir as palavras. As crianças têm memória, e esse estudo não exige nenhuma aplicação. Deste modo, é por aqui que eu acredito que se deve começar. Primeiro, ensino às crianças as palavras latinas de todas as coisas sensíveis que afetam a imaginação, o fogo, o pão, etc. Então, todos os dias ele indica um grupo de palavras latinas para apresentar para as crianças, né, palavras que eles já conhecem em francês, e principalmente com o auxílio de imagens de figuras. E de Marcet indica que o ensino de uma língua deve ser indicado pelo significado das palavras, seguindo para pequenas frases, de forma que elas sejam explicadas em conformidade com o esquema racional da sentença. Salor afirma que a primeira coisa que se forma na mente humana é o conceito e o nome de objetos externos que chegam à nossa mente através dos sentidos. Ou seja, primeiro são passos de formiguinha, né? É o significado das palavras, que vai construindo frases. E ali eles vão fazendo uma analogia do latim com o francês, né? E essa segunda captura de tela que eu coloquei aqui embaixo não dá para ver muito bem, né? Porque se eu ampliasse ia ficar desfocado. Na verdade, é o final do documento já, quando os alunos já estão em um nível mais avançado. E de Marcet coloca como exemplo, para trabalhar a tradução, uma obra de Cícero não, desculpa, estou confundindo com Escola Octânica, de Horácio, né, que é um poema, e aqui vocês podem ver que está dividido, né, a primeira frase é sempre em latim e a segunda frase sempre em francês. Então é assim que os estudantes, né, que utilizarem esse método para estudar latim, vão aprender a língua, sempre fazendo uma analogia com o vernáculo, né? No caso aqui com o francês. E chegando, né, já ao final, buscamos demonstrar o processo do ensino da língua latina no Renascimento e no Iluminismo a partir dos diferentes modos de abordagem apontados na breve comparação entre os dois documentos, né? No caso, a gente pode observar que houve uma descontinuidade aqui. E, em vista disso, podemos afirmar que o método de Marcet defende o ensino da língua pelo significado das palavras, pela memória e pelo instinto, diferente do Escola Octânica, que propõe o ensino por meio da gramática tradicional e ligada à igreja, né? Quanto a gente vê que é muito ligada à teologia, e o método de Marcet rompe totalmente com isso, né? Então, aqui eu passo as referências, né? Foram algumas utilizadas para preparar essa apresentação. E caso alguém tenha curiosidade em conhecer a minha dissertação, que o título é Escola Octânica 1583, edição bilíngue com comentários à luz da historiografia linguística, já está disponível no repositório institucional da UF. Então, agradeço a atenção de todos e vamos para o próximo. Muito obrigado, Melissa, pela sua apresentação. Né? Foi dentro do cronograma, do tempo estabelecido. Né? A gente pôde ver
essa passagem que tem, né, na sua pesquisa, você demonstra muito bem, né, essa passagem do ensino de latim do período renascentista para o iluminista, né, o período da secularização. A gente vai voltar para esse debate ao término, né, das apresentações, fazer algum comentário, né, abrir também para perguntas. E na sequência da nossa sessão, nós temos aqui, eu recebi algumas mensagens assim, de algumas pessoas que vão se atrasar um pouco, né? Então, gostaria de perguntar se a Viviane gostaria de apresentar agora. Não há problemas. Ok. Então, né, Viviane Teixeira, né, professora mestre também, doutoranda do programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, vai apresentar o trabalho intitulado As Contribuições da Gramática da Língua Portuguesa com os Preceitos e Mandamentos da Santa Madre Igreja, de João de Barros, 1539, e dos Grammatices Rudimenta, João de Barros, 1540, no ensino do século XVI. Né? Um trabalho no âmbito da gramaticografia, história da gramática de língua portuguesa e de língua latina. Então, né, passo a palavra para a Vivi. Né? Fica à vontade, você tem 20 minutos para apresentar o seu trabalho. Meu trabalho está bem simples, não simplista, mas bem simples. Como o professor disse, eu sou a Vivi Lourenço, doutoranda em Estudos de Linguagem, representante discente do programa da UF, professora de Educação Básica do SEDUC do Rio de Janeiro e da Prefeitura de Itaboraí. E o título do meu trabalho, já pelo professor, é parte da minha tese de doutorado que está em andamento. Então, a gente vai pensar um pouco sobre essas contribuições que João de Barros fez no ensino do século XVI. Bem, minhas palavras iniciais é que, pautada pela fundamentação teórico-metodológica da disciplina de historiografia da linguística, e para isso eu utilizei Batista e Swigert, o objetivo é comprovar que a língua latina serviu de base para que humanistas e missionários do século XVI, presentes na América Portuguesa quentista, ensinassem a língua vernacular como língua adicional. Então, eu utilizei a gramática de João de Barros e os Grammatici Rudimenta, pois coteja-se analisar o pensamento linguístico do padre Manuel da Nóbrega. Para tal, eu empreguei o aparato conceitual de Swigert, sobretudo em relação à influência do humanismo cristão na pedagogia exercida nas escolas de ler e escrever. Bem, antes de começar a falar das obras, a gente precisa falar do protagonista dessa história, que é João de Barros, humanista do século XVI. Ele é nascido em Portugal, Viseu, no ano provavelmente de 1496, e Barros era descendente de uma família fidalga. Ele foi educado na corte de Dom Manuel I, o rei à época do descobrimento do Brasil, e foi um personagem de significativa importância em Portugal. Ele alcançou a confiança de Dom João III, sucessor de Dom Manuel I, assim que Dom João assumiu o trono em 1521. E a Barros é concedido o cargo de capitão na fortaleza de São Jorge da Mina, em África. E também ele exerceu a função de tesoureiro da Casa da Índia, de 1525 a 1528, e segundo Maria Leonor Buesco, a essa época, por conta do cargo que exercia, Barros tendo ao seu alcance documentos oficiais sobre a instalação portuguesa na Índia, se deixa influenciar decisivamente a sua futura atividade de historiador. Ao regressar para Lisboa em 1532, Dom João nomeia feitor da Casa da Índia e da Mina. Em 1535, ele recebe 2 capitanias hereditárias no Brasil. Reconhecimento do seu trabalho comprometido e honesto nos altos cargos que havia ocupado. A biografia de João de Barros apresenta aspectos que nos permitem Perdeu aqui a conexão. Vou guardar um pouquinho que a conexão oscila.
pontos de partida acessível aos gramáticos contemporâneos, além de ser um dos principais documentos para análise da compreensão dos métodos de alfabetização quintistas. E aí, chegando às obras, nós temos a primeira delas, a Gramática da Língua Portuguesa com os Preceitos e Mandamentos da Santa Amada Igreja, de 1539, João de Barros. Aqui, fazendo um parênteses, muitas vezes a gente vai ouvir gramática, cartilha, porque fazem parte do mesmo projeto pedagógico, missionário pedagógico de João de Barros. E eu gosto muito dessa definição de Araújo, 2008, na qual ele afirma que a Cartinha de João de Barros é possivelmente o primeiro livro didático ilustrado da história. Assim, o emprego de ilustrações na Cartinha a torna precursora dos livros didáticos ilustrados que surgiriam mais de 100 anos depois. Eu trouxe o frontispício da Cartinha, há um trabalho publicado na Filólogos sobre esse frontispício, de forma mais detalhada. Para hoje, eu destaco a questão dos anjinhos na parte de cima, se der um zoom no celular dá para ver melhor, que ele segura uma placa escrito Livros Leg, ou seja, leia livros. O projeto missionário de João de Barros era difundir a língua vernacular, a língua portuguesa, e também o cristianismo, a Igreja Católica. Mas ele não deixa de lado, não deixa à margem a língua latina. A gente vê isso logo no início da sua gramática. Poderia ter escrito em língua vernacular, leia livros, mas ele quis escrever em latim. Já há indícios de que o latim faria parte da sua obra, né? Da gramática, da cartilha, do seu projeto pedagógico. Gramática rudimentas, Barros há mais de 1540, não tem uma data precisa. Os Gramáticas rudimenta, como pressupõe a educação humanística, apresentam os conteúdos latinos elementares de forma sequencial. Estes constituíam-se das partes orationes, após o ensino das letras e das sílabas. É o único manuscrito que não está completo, ele é incompleto, mas nos oferece uma visão geral do clima intelectual da obra. E a gente bate bastante nessa questão do clima intelectual da obra, porque faz parte dos pressupostos teórico-metodológicos da disciplina da historiografia da linguística, o texto inserido em seu contexto. Nos ajuda a captar melhor a intenção, por assim dizer, dos autores. Também tem um frontispício, e esse é bem interessante, porque nós temos uma figura sentada com o livro aberto, que vai formando uma árvore com outras figuras, e na qual aparecem as partes, né? A litera, a sílaba, o pronome, o nome, o advérbio, o verbo. Então, são apresentadas nos rudimentas tabelas desiniciais das 5 declinações nominais, e agora a gente está falando propriamente do latim, né, com 6 casos latinos, obviamente, tanto no singular quanto no plural, e também como a fórmula da declinação aparecia. Inicialmente, eram declinados os nomes, os substantivos, e, na sequência, os nomes adjetivos, conforme o programa de estudos do humanista do século XVI. Então, cada humanista, pós João de Barros, eles vão decidindo como iria dar continuidade, iria iniciar esse processo de alfabetização. E aí a gente chega ao Linguistic Truth do padre, não sei pronunciar, perdão, do padre Manuel da Nóbrega, que é a influência do humanismo cristão da pedagogia exercida nas escolas de ler e escrever. Esse pensamento linguístico envolve a questão da alfabetização intercultural das comunidades indígenas. Afinal de contas, nós temos a língua vernacular circulando nas primeiras décadas do que viria a ser o Brasil, juntamente com as línguas de cultura tupinambá. Essa alfabetização se desenvolvia com materiais didáticos quintistas, derivados de um clima intelectual do humanismo renascentista português. A tese defende exatamente essa questão, que esses materiais didáticos eram os materiais feitos, escritos por João de Barros. Então, nós analisamos não só as escolas, né, os colégios de meninos de Jesus na América Portuguesa, mas também esse processo de alfabetização intercultural nas instituições,
que provavelmente desenvolvia-se de forma bilíngue, ou seja, latino-português. Ainda nesse pensamento, que faz parte do círculo de missionários, o mentor é o padre Manuel da Nóbrega, pela investigação do clima intelectual da época, nós chegamos a essa conclusão, que teve grande influência sobre a Anchieta. Então, os colégios de meninos fundados na América Portuguesa, eles são os primeiros modelos das escolas de ler e escrever da ordem religiosa, que foram autorizados pelo governador-geral Tomé de Souza, no regimento de 1548. E uma curiosidade é que Nóbrega, ele é o mentor, mas ele não escreveu nenhum documento, nenhum material, perdão, didático. Ele fala dos materiais didáticos, não cita João de Barros, mas a nossa tese é através do clima intelectual, nós estamos comprovando que sim, era de João de Barros. E aí nós falamos de círculo missionário. É impossível não trazer as questões dos 4 colégios, que é do Colégio da Bahia, 1551, Piratininga, 1554, São Vicente, 1556, junto com o Espírito Santo, porque, afinal de contas, nós estamos falando de missionários nessas escolas, de ler e escrever. E aí, a gente pensa no que é a linguística missionária. A linguística missionária, como campo da HL, né, da historiografia da linguística, ela nos ajuda a entender como o projeto de Barros da cartilha, da gramática, dos rudimentas, como ele se propunha a desenvolver esse projeto. Porque, afinal de contas, uma gramática missionária é a descrição de um idioma específico, criado como parte de um trabalho missionário feito por missionários não nativos. É uma gramática pedagógica e sincrônica que cobre a fonologia, a morfologia e a sintaxe, o que não diferencia muito da gramática tradicional do século XXI, com base em dados principalmente em corpus oral. Em alguns casos de textos religiosos, principalmente os traduzidos. O professor Cautine afirma, gosto bastante dessa definição, que com finalidade missionária, o estudo de línguas, à época das navegações portuguesas, servia para a catequese e a comunicação intercultural, que estabeleceria os domínios ultramarinos do Império Português. Ou seja, a linguística missionária, como eu disse, já um campo de pesquisa que se vale do modelo da historiografia da linguística, né, de Pierre Swiggs, 2013, 2009, ela, de forma estrita, ela trabalha as gramáticas e léxicos traduzidos por missionários, sobretudo os jesuítas, e aí já foi citado o padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, mas esse é um período, isso é tratado em um período anterior à secularização europeia, tendo a descrição de línguas extra-europeias como principal tema. Isso é extremamente relevante, principalmente, né, os que foram utilizados na política missionária. Bem, eu não posso dizer que é uma conclusão, porque, afinal de contas, a tese está em andamento, mas é uma retomada do que eu disse nas minhas palavras iniciais, que ao se buscar comprovar que a língua latina serviu de base para que humanistas e missionários do século XVI, presentes na América Portuguesa quintista, ensinassem a língua vernacular como língua adicional, tornando acessível para todos, e todos a gente entende das outras colônias também, portuguesas. As obras do humanista e gramático João de Barros são elementares na construção de um modelo para o ensino de componentes de gramática na corrente de pensamento do humanismo renascentista português, porque, afinal de contas, as obras de João de Barros também foram utilizadas na metrópole, que influi nas atividades de missionários quentistas. Aqui estão algumas referências, as que aparecem nos slides, citadas por mim, e, como sempre, grata e a paz e bem. É isso. Muito obrigado, Viviane, pela sua apresentação, né, também dentro do tempo estipulado. É um trabalho que está em andamento, é um trabalho de uma tese de doutorado, um tema bem complexo, interdisciplinar, que é o século XVI. Né, e nesse aspecto, você
está desenvolvendo um trabalho documental, né, de análise documental, pesquisa qualitativa em linguística com texto documental, um documento historiográfico. Né? A gente vai abrir para debate, para pergunta ao término da apresentação, mas meus parabéns pela sua apresentação. Obrigada. Muito instigante o tema de pesquisa. Né? E nós temos agora, na sequência, né, nós não tivemos a apresentação, o João Bittencourt não se encontra na sala, a Morgana, que iria apresentar como a primeira apresentação, solicitou para ser a última a apresentar, mas nós temos na sala a presença da Stephanie. Seja bem-vinda, Stephanie. Tudo bem? Ok, boa tarde. Você poderia apresentar agora, na sequência? Posso sim, Quer mais alguns minutinhos? Não, sem problemas. Então, tá bom. Então, a gente vai ter a apresentação agora da Stephanie Cunha, da UF também, intitulada A Gramática de Fernão de Oliveira, a origem da língua portuguesa e seus impactos políticos, culturais e sociais no século XVI. Né? O Fernão de Oliveira, que foi gramático contemporâneo a João de Barros. Então, Stephanie, passo para você a palavra. Você tem cerca de 15 a 20 minutos para a apresentação e a gente vai fazer a discussão, né, o debate ao término da apresentação. Por favor. Ok. Se eu consigo apresentar. Conseguem ver? Minha tela? Só uma ressalva, né? A Stephanie está apresentando diretamente de Portugal, né, da Universidade do Porto. Sim. Então, qualquer coisa que precisarem, se não conseguirem me ouvir ou se ficar alguma coisa falhada por causa da conexão, me avisem, porque eu não consigo mais ver o chat nem vocês. Mas, primeiramente, boa tarde. Aqui já é boa noite, porque já são 8h30. Meu nome é Stephanie Cunha dos Santos da Silva, sou graduanda em História pela Universidade Federal Fluminense. Me encontro atualmente em Portugal, vim fazer um período de intercâmbio na Universidade do Porto, e por conta desse intercâmbio eu tive contato com uma disciplina que foi sobre estudos medievais com o professor Pizarro e com o professor Luiz Miguel Duarte, e nessa disciplina a gente pôde desenvolver uma pesquisa, e a gente podia escolher qual tema nós queríamos trabalhar nessa pesquisa, e o tema que eu escolhi foi gramática. Foi a continuação da tradição clássica durante o período de medieval português. E uma das sugestões que o professor Luiz Miguel fez foi a gramática de Fernão de Oliveira, que eu não conhecia até então, mas que através dessa disciplina e através da bibliografia oferecida nesse curso e também da orientação do professor Leonardo, eu pude desenvolver esse trabalho que tem como título A Gramática de Fernão de Oliveira, a origem da língua portuguesa e seus impactos políticos, culturais e sociais no século XVI. O projeto ele tem como principal objetivo debater qual foi a importância histórica da elaboração da primeira gramática da língua portuguesa, que foi elaborada pelo Fernão de Oliveira no ano de 1536 em Lisboa. E para desenvolver essa pesquisa, que se caracteriza como uma pesquisa interdisciplinar entre as áreas de linguística e de história, foi utilizada a metodologia da historiografia linguística proposta por Swiggs e Corn. E para isso, nessa metodologia proposta, nós temos 3 princípios, que é o princípio da contextualização, da imanência e da adequação. A contextualização é quando a gente cria um clima de opinião do período, que a gente tenta entender quais foram os fatores políticos, sociais, culturais que influenciaram na elaboração daquele objeto. Já a imanência é quando a gente se volta desse clima de opinião, a gente mergulha profundamente dentro desse documento e tenta observar ele de maneira a que todos aqueles fatores que colaboraram para a sua formação possam fazer sentido. Já a adequação é quando nós tentamos entender de uma forma geral, onde a gente consegue aplicar as teorias que nós temos hoje
aquilo que a gente consegue ver dentro desse objeto e dentro desse contexto. E como foi Portugal medieval nesse período específico? Foi um período de sucessão régia entre o Dom Manuel e seu filho Dom João III em 1521. O rei, ele, na verdade, sofre por causa da epidemia que teve, e ele acaba falecendo, e com isso o seu filho assume o poder. E durante essa sucessão régia, o que a gente observa é a criação de uma burocracia mais elaborada, um aumento da importância cortesã. Então, o que acontece? Já existia uma desigualdade, uma relação desigual entre os poderes, e o que o rei faz? Ele joga dentro dessa desigualdade, dentro dessa burocracia. Então, a gente vê aumentar muito a importância da nobreza nesse período, e que o rei ele começa a jogar com essa nobreza, com essa divisão desses poderes. E isso é interessante porque, nesse contexto, a gente vê a expansão também, a lançada de Portugal ao mar, e com isso as conquistas, esse período que é chamado de conquistas, né, dentro das bibliografias portuguesas, que foi o período realmente de expansão marítima. E é muito interessante porque o Fernão de Oliveira, ele está dentro desse contexto e ele escreve dentro desse contexto. Ele tem uma vida muito curiosa. Ele, segundo a Thais Araújo e Ana Barbuto, ele foi um gramático, um filólogo, um historiador, um frade, um diplomata e um teórico de guerra. Isso é interessante porque durante um tempo ele teve que ficar exilado, ele teve que sair de Portugal por conta de questões políticas, e quando ele retorna elaborando essa gramática, ele chega a ser afastada, ele chega a ser um religioso, fazer a formação dele religiosa, e quando ele volta ele tem que fazer o juramento e pedir perdão pelas coisas que ele havia falado contra o governo, e com isso ele elabora não apenas uma gramática, mas também textos sobre a questão das navegações. Então, ele é um personagem muito interessante para se analisar, e ele tem uma forte influência renascentista, que a gente consegue perceber ao longo da obra dele, dessa gramática, ele faz o que ele chama de linguagem da língua portuguesa, e esse reflexo a gente consegue observar posteriormente. No próximo slide tem um trechinho que a gente consegue observar isso, e é considerada uma gramática estendida do latim. É considerada também a primeira gramática da língua portuguesa, e tem uma preocupação, e ele fala da importância que é você registrar a língua, de você cristalizar isso no tempo e no espaço quando você escreve sobre. E nesse período em que ele escreveu, o que a gente podia observar em Portugal era uma grande influência do castelhano. E isso a gente pode ver também por conta da gramática de Nebrija, e ele utiliza muito isso também ao escrever sobre a gramática da língua portuguesa, e ele faz uma distinção entre a língua portuguesa e entre o espanhol, que dá para perceber em alguns fragmentos também. Mas essa elaboração da gramática por parte do Fernão é muito interessante porque o professor Matoso fala que tanto Nebrija como o Fernão de Oliveira, ao eles elaborarem uma gramática da língua deles, na língua deles, não era uma gramática de latim, uma gramática de português escrita em latim, era uma gramática de português escrita na língua portuguesa. Isso era muito além de uma questão cultural, de uma questão social. Era um projeto político de conquista, era um projeto de conquista, essa questão de elaborar uma gramática da língua na língua. Aqui nós temos um fragmento, que é da página 13, de Fernão de Oliveira. Esse texto está disponível no sistema português, na biblioteca, tem como acessar ele. E aqui tem a transcrição, vou estar lendo a transcrição. O estado da fortuna pode conceder ou tirar favor aos estudos liberais. A esses estudos fazem mais durar a glória da terra em que florescem. Porque Grécia e Roma só por isso ainda vivem, porque quando senhoreavam o mundo, mandaram a todas as gentes a eles sujeitas aprender as suas línguas. E em elas escreviam muitas boas doutrinas, e não somente o que entendiam, escreviam nelas, mas também transladavam para elas todo o bom que lia em outras.
essa parte é muito curiosa, porque nesse período existe uma grande valorização da tradição clássica, tanto que o professor, o Herculano, ele chega a falar que o presente era ele, uma tradição, e o passado, uma existência real. Eles evocavam muito a glória que Roma teve, que a Grécia teve, e nesse texto ele traz uma questão muito interessante para se pensar, por quê? Porque ele diz que tanto Grécia como Roma, quando conquistavam, quando dominavam uma nova sociedade, o que eles faziam? Eles colocavam a língua deles, porque eles viam aquela importância, a importância que a língua tinha no processo de conquista, no processo de expansão, no processo de dominação. E é por isso que ele fala no início da obra dele sobre... Ele faz muita alusão a Roma, muita alusão à Grécia, e a essa prática de ensinar a língua, de escrever na língua, e principalmente de trazer os textos que estavam em outras línguas para a língua que se falava naquele lugar. Outro fragmento que a gente pode observar também é esse, que é da página 18, essa é a transcrição. E assim, em verdade, que os gregos com os latinos, e os hebraicos com os arábicos, e nós com os castelhanos, que fomos mais vizinhos e concorremos muitas vezes em umas mesmas vozes e letras. E, contudo, não tanto que fique alguma particularidade, a cada um por si, uma só voz, e com as mesmas letras, e a nós e aos castelhanos, guerra e papel. E no pronunciar, quem não sentir a diferença que temos, porque eles escondem-se e nós abrimos mais a boca. E quase podemos dizer que o que dá a entender Horácio na arte poética dos gregos e latinos, temos entre nós e os castelhanos, porque a eles deu a natureza afeiçoar o que querem dizer, e a nós falamos, então, aqui, cheios com mais majestade e firmeza. É muito interessante, porque nessa parte ele faz essa diferença justamente porque existia nesse momento uma grande importância do castelhano, que ele tenta fazer essa distinção entre o português, porque ele fala que o português é uma língua distinta porque é falado por uma gente distinta. Então, a gente vê o tempo inteiro o autor trazendo essa distinção da língua, essa valorização dessa língua que estava sendo falada, mas que não estava sendo cristalizada ainda. E a gramática é uma forma mais narrativa, é uma forma diferente. E é por isso que ele é considerado um pioneiro na formação dessa gramática, mas também por ter elementos humanísticos, uma grande valorização do homem, uma grande valorização da própria sociedade em que ele está. E isso faz com que a obra dele seja muito interessante e muito legal de se trabalhar. E aqui em Portugal também é uma das coisas que eu acho muito interessante é a valorização que eles têm em relação à língua, sendo feito um trabalho no contexto de intercâmbio, falando um pouco sobre como que essa língua mudou ao longo do tempo, a gente consegue perceber como os portugueses têm muito orgulho da língua que eles falam e como é bem distinta a forma que se fala aqui e a forma que se fala no Brasil. E isso a gente pode ver uma construção histórica muito significativa e que até hoje a gente consegue analisar e perceber na fala das pessoas e no imaginário coletivo. E isso é uma coisa muito interessante e foi muito positiva no intercâmbio, é observar como que a língua é algo vivo e como que com o tempo ela vai se transformando, mas ao mesmo tempo vai trazendo em si continuidades. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante, que queria trazer aqui para o trabalho.
Gostaria muito de agradecer pela oportunidade de apresentar, gostaria de agradecer ao meu orientador, o professor Leonardo, e agradecer também à Universidade, à UF e à Universidade do Porto, pela oportunidade que eu tive de fazer esse intercâmbio e de conhecer esse material que eu não tinha conhecimento antes. E é isso, essa é a minha bibliografia. Muito obrigada. Muito obrigado, Stephanie, pela sua apresentação. Meus parabéns. Uma ótima apresentação, seguindo o cronograma, né, o nosso tempo, né, de apresentação. Né? Todas as 3 pesquisas elas giram em torno da filologia e da linguística na perspectiva histórica, na perspectiva historiográfica. Né? Isso é muito interessante dessa mesa, né, que a gente tem era o que eu estava comentando logo no início, na abertura, nós temos no Cefefil esse espaço, né, do simpósio para trazer as novas pesquisas, as novas abordagens sobre temas que são recorrentes na nossa área de desenvolvimento. No Cefefil eu passei vários anos como aluno até me tornar professor, é o nosso caminho, né? Assim, o Cefefil vai nos permitindo essa produção acadêmica, construção de conhecimento, né, em todos os níveis de formação. Tivemos uma conferência mais cedo do professor Paulo Osório, de Portugal, que falou justamente sobre essa questão da comparação do português de Portugal e do português do Brasil, né, e a necessidade de cooperação que tem, essa necessidade de cooperação que é necessária para que esses 2 contextos históricos sempre dialoguem, né? E o que a gente está vendo aqui nas 3 pesquisas apresentadas, né? Nós temos ainda na nossa mesa João Bittencourt, não se encontra na sala, né? Morgana, que pediu para apresentar o término, não sei se vai ainda apresentar, né? Então, acredito que nós possamos abrir para debate, né? Abrir para perguntas agora, acerca das 3 apresentações, né? Abrir quem quiser fazer pergunta, temos aqui a Maria do Carmo presente. Fique à vontade se quiser fazer alguma pergunta pelo chat, ou então abrir o microfone, né? Qualquer coisa eu posso começar, né, esse debate, fazer uma pergunta para cada uma das apresentadoras, né, que trouxeram, né, assim, o seu trabalho de pesquisa em desenvolvimento. A Melissa, que falou sobre Escola Aquitânica, um documento francês do século XVI, e um documento iluminista, que é o de Marcet, né? A Viviane, que falou sobre a gramática de João de Barros, do século XVI de Portugal, gramática humanística. Stephanie, que fez a apresentação sobre a gramática de Fernão de Oliveira, que é a gramática especulativa, né, de Portugal, a primeira gramática especulativa no vernáculo, né? Então, a gente está dentro do âmbito da gramaticografia, né, da historiografia da linguística, a história da gramática, né, que é o que faz o tema central que fez a mesa, né, essa sessão ser organizada. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, vou fazer em ordem, né, fazer uma pergunta para debate, né, para abrir o debate, né, fazer uma pergunta para a Melissa, né, depois para a Viviane, depois para a Stephanie. Né. Então, para a Melissa, eu gostaria de perguntar, né, nesses 2 documentos que você está trabalhando, né, você tem o Escola Aquitânica, que você trabalhou em latim, e agora você está trabalhando em francês o documento de Marcet. Né? Nesses 2 documentos, você percebe que a passagem de uma língua, né, do uso do latim no século XVI, né, para o uso do francês no século XVIII, isso tem um impacto no pensamento linguístico? Isso altera o pensamento linguístico de uma época para outra? Por exemplo, substituir o latim pelo francês é uma marca do racionalismo francês, do iluminismo francês? O que você tem a dizer sobre os documentos nesse aspecto? Obrigada pela pergunta. Né? É até uma questão que eu estava comentando essa semana em outro lugar. Sim, tem tudo a ver com a identidade, né, com a nacionalidade, né, da França, principalmente pelo período de revolução, né,
período da Revolução Francesa, tem uma relação também com essa questão, né, do iluminismo, tanto que quando se pensa em iluminismo, vem logo a França nos primeiros pensamentos, né? E, assim, essa questão da língua como identidade, principalmente na França, é muito forte. Tanto que, se a gente for pensar, né, não vou falar agora de Portugal, porque também já trabalhei em Portugal no mestrado, mas se for pensar na questão da colonização, né, por exemplo, de regiões da África que foram colonizadas pela França, né, se a gente for pensar, eles sempre começaram principalmente pela educação. Então, começando pela língua, não só pela cultura, mas também pela língua. Então, isso é uma questão muito forte, né, de marcar, posso dizer território, já que eu comecei a falar sobre a questão da colonização, e também como identidade do país. Né? No início, vou dizer agora um exemplo do mestrado, né? No Renascimento, o documento girava em torno do latim, né? Era um documento redigido em latim, que foi produzido por um português, né? Apesar de ser desenvolvido por um colégio na França, foi redigido por um português, que foi estudar na França justamente porque em Portugal não havia essa formação. Já no século XVIII, já havia acontecido toda essa revolução, o documento foi redigido no vernáculo, né, em latim francês. Também foi redigido por uma pessoa que é da França. Então, tem toda essa questão também de identidade, né, local. Não sei se eu respondi a pergunta, né? Mas se tiver alguma outra questão. Também tem a questão relacionada ao círculo intelectual, né? O círculo intelectual de André de Gouveia, que foi o autor do Escola Aquitânica, voltado para a questão, para o Erasmus, né? Voltado para os professores daquele colégio, que muitos alguns eram franceses, né? Mas a maioria eram de Portugal, que foram estudar na França por não ter esse tipo de formação em Portugal, que em seguida passou para Portugal a maioria desses professores, desses métodos, dessa formação, inclusive a Escola Aquitânica como um modelo para a criação do documento que esqueci agora o nome, fugiu. O documento que indicava as normas do colégio, né, o material didático que deveria ser utilizado, inclusive tem a possibilidade de ter uma grande influência, né, na Arte Studiorum aqui no Brasil. Enquanto o círculo intelectual de Marseille já eram os franceses, de Diderot, d'Alembert, Nicolas Bossuet, então sempre os filósofos, né, e também criadores de uma das primeiras enciclopédias na França. Ok, ótimo. Conseguiu responder sim a pergunta, né, dessa passagem que a gente tem, né, na secularização, quando, assim que eu pude notar, né, é justamente essa passagem que a gente tem quando o latim deixa de ser uma língua falada, uma língua da oralidade, para se tornar uma língua escrita, dando espaço aos filósofos iluministas que usavam a sua língua vernácula, né, vernacular. Isso faz uma mudança desse círculo intelectual. Muito interessante essa abordagem que você faz também do círculo intelectual, né? Dos teólogos que vão passar para os filósofos racionalistas, que é muito mais próximo, né, da nossa época atual. Os humanistas muito mais distantes, né? Eles eram praticamente teólogos nessa época, né? É muito interessante justamente ver essa passagem e a gente compreende um pouco melhor também a nossa época, né? Então, eu vou passar agora para uma pergunta para Viviane, né? Parabenizar novamente a sua apresentação. Obrigada, professor. É um tema extremamente complexo, assim como é o tema da Melissa também, da Stephanie, né? São temas muito complexos que a gente trabalha na historiografia da linguística, são documentos muitas vezes desconhecidos, né? Acredito que você conheça vários professores de português e quase nenhum deles conheça o João de Barros, né? Com certeza.
Então, essa descrição que você está fazendo desse período histórico do século XVI é considerado, né, aquele período bem inicial da colonização do Brasil, né, aquele primeiro contato registrado entre populações indígenas, né, e esses missionários humanistas que vinham para alfabetizar. Né? Já eu pude perceber desde o início da sua apresentação e também já da pesquisa, né, que a gente vai desenvolvendo, essa questão da preocupação com o ensino que havia no século XVI. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais desse aspecto. Né? Você encontra, por exemplo, uma descrição linguística, uma descrição com a finalidade, uma descrição linguística do português, ou a gramática humanística tem uma finalidade pedagógica? Descreve para ensinar ou descreve por descrever a língua? O que você percebe nesse material do João de Barros? Escreve para ensinar, não só para descrever. Pelo menos João de Barros me parece não ter essa finalidade, vou escrever só para escrever. Ele queria exaltar mesmo a língua portuguesa, o vernáculo, que a gente não pode nem chamar de língua portuguesa, a gente acaba utilizando língua portuguesa, mas na verdade ainda não era esse nome, era o vernáculo, que era a língua utilizada na metrópole e que era levada até as colônias. Então, quando ele se propõe a fazer isso, a deixar a gramática especulativa, né, de lado, e se propõe a fazer uma gramática do vernáculo, ele se propõe a levar a língua portuguesa a todos os povos, não só por escrever, mas sim para alfabetizar mesmo. Logo no início da cartinha dele, ele faz uma comparação com Esopo e tudo mais, é uma metáfora de Esopo, e ele fala da questão latina, da questão da língua latina, que a gente já estava modo de dizer, né, nós, portugueses, né, na visão dele, já estávamos na hora de deixar a língua latina de lado, com todo o respeito, porque ele não poderia dizer simplesmente, não vamos mais falar latim, não vamos mais utilizar latim, mas está na hora de exaltarmos a língua portuguesa, para que ela chegue a todos os povos. Então, eu acredito que utilizar a gramática de João de Barros é utilizada com essa finalidade, ensinar, alfabetizar. Da mesma forma que a gente depois vê com Anchieta, e aí a Anchieta já com especialista, né, que quando faz uma primeira gramática em tupi, com a finalidade de fazer com que os indígenas de cultura tupinambá se inserissem linguisticamente também na questão de Portugal, nas questões de Portugal. Não, claro que é toda uma questão política aí, né, uma questão bem que a gente não pode deixar à margem, não podemos deixar de comentar, que não foi tão simples assim, mas a gente sabe que com os jesuítas com os missionários franciscanos foram bem melhores essas abordagens, mas com os jesuítas também, preocupados realmente em educar, alfabetizar esses indígenas, para que eles fizessem parte de Portugal de fato, não só porque é um povo a mais, um povo para ser inserido. Acho que é basicamente isso. Porque se eu contar tudo, também não tem graça na tese. Sim, não, com certeza. Sim, isso invoca aquele conceito, né, de desterritorialização da língua. Né? A língua deixa de ser de um território e se torna uma língua desterritorializada, né, que é um tema que se debate hoje em dia na CPLP, por exemplo, né, que a gente pensa na língua além do território, né, eles chamavam de ultramar, né, além do mar, né, a gente pensa, né, numa língua sem território, desterritorializada por esse processo educacional, né, isso você conseguiu responder bem essa questão, né, a gente vai ter, por exemplo, que a alfabetização, os portugueses, eles tentavam fazer a alfabetização indígena, né, aplicar diretamente a língua portuguesa no Brasil quentista, na América Portuguesa, mas não conseguiam, não era possível, né, você trocar a língua indígena pela língua portuguesa na colonização. E aí entra realmente, né, depois do João de Barros, depois desse material que era aplicado nas colônias, o material de Anchieta, que era o material para alfabetizar na língua indígena.
né? E aí já entra uma outra questão também que é bem interessante, que os portugueses na América Portuguesa tinham que aprender essa língua indígena. Né? Ao mesmo tempo, os jesuítas também ensinavam essa língua indígena aos portugueses, enquanto ensinavam português aos indígenas tupinambás. Né? Então, essa questão, né, da gramática ser vinculada à prática educacional, ela difere, né, atualmente, por exemplo, do que a gente pensaria na linguística, que só trata da descrição. Né? A gente não pensa na linguística, a gramática ainda continua tendo uma função pedagógica, né? A gramática ainda é para ensinar português. A linguística não. Né? A linguística ela não tem muito essa preocupação, só descreve a língua, faz a história e a descrição da língua, não interfere. Enquanto que a gente vê no humanista, né, essa ideia da alfabetização como a tarefa do humanista. Né? Isso ficou muito perceptível assim, no seu trabalho, você conseguiu desenvolver bem também essa resposta. Né? Acho que o restante que há, né, que a gente pode discutir, debater, realmente já vai ficar para a tese mesmo, já está na tese. Né? Assim, isso vai ficar para a defesa, né? A gente também não vai contar tudo, né, todos os caminhos aqui hoje, que é uma apresentação parcial. Né? Agora, a gente nota, por exemplo, né, no material que você apresentou, que como ele é anterior à secularização, o conteúdo da catequese, o conteúdo teológico, era o conteúdo da aula de português. Né? Essa era a diferença. Né? A gente tem o conteúdo da matéria catequética, né, os temas de aula eram os temas para ensinar português. Na secularização já muda. A gente vai ter Camões, enfim, né, outros autores no século XVIII, né, são utilizados no século XVIII, mas é uma pesquisa que tem muita coisa para a gente falar, né, muita coisa para a gente debater. Né? Já tem as cartas, né? Trocadas. Sim. Como é que foi esse processo, né, que ele não foi tão linear, a gente vê que esse processo, né, começam com 7 missionários, enfim, né, é numa região da colônia, depois vai para outra região, é descontínuo, né, enfim, né, tudo isso, acho que todo esse universo, né, quem tiver mais curiosidade, aguardar um pouquinho a defesa, né? Tá quase lá. Então, tá bom. Né? Então, abrir mais para debate, né, fazer uma perguntinha aqui também para Stephanie, né, que é a nossa aluna intercambista. Né? Então, Stephanie, né, o Fernão de Oliveira, ele sempre é um personagem muito importante na historiografia da linguística, porque ele é o personagem que dá o pontapé inicial em Portugal na descrição da língua. Né? A descrição dele ainda é naquele modelo da gramática especulativa, né? Ainda é a gramática que ela vai tratar filosoficamente a língua, teologicamente. Né? Então, nesse aspecto, em relação, por exemplo, ao Barros, né, o João de Barros ele é feito realmente para ser usado na colonização. Né? Tanto que o João de Barros, a cartinha dele é usada em Angola, é usada em outras regiões, né, e no Brasil, muito provavelmente. E aí, né, a pergunta é sobre o Fernão de Oliveira. Né? Pelo que você percebeu da leitura da gramática, a função da gramática do Fernão de Oliveira seria a desterritorialização da língua também, levar a língua para o ultramar, ou o intuito do Fernão de Oliveira seria desenvolver uma descrição dentro de Portugal? Seria para Portugal ou para as colônias? O que você encontrou? Não só dentro da leitura de Fernão de Oliveira, mas também de professores e teóricos que falavam sobre ele. Um deles é o professor José Matoso. Ele fala que tanto Nebrija como o Fernão de Oliveira, com a sua elaboração de gramática, eles tinham como objetivo criar um projeto de expansão, um projeto de conquista. Na verdade, a língua enquanto uma forma de você expandir e dominar. Então, eu acredito que ele escreve essa língua pensando no ultramar, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante na obra dele, que dá para perceber desde o início da descrição dele, e que o Herculano também traz no início do seu trabalho, é a questão de fazer uma linha de continuidade, de dizer que a tradição portuguesa gramatical
ela, na verdade, não veio para superar o latim ou superar Roma. Na verdade, ela é herdeira do latim, herdeira da cultura clássica, e que vai, assim como Roma se expandiu, o português também vai se expandir, Portugal também vai avançar na sua dominação, que eles chamam de conquistas, e que durante todo o período de descrição dele, a gente vê não só uma tentativa de escrever a língua, mas de falar em que medida ela é uma continuidade em relação àquilo que se observou em relação ao latim e ao que foi a Roma antiga, e isso é uma coisa muito presente, assim, um comentário mais... a gente consegue observar muito nas universidades portuguesas um pensamento muito de nós somos a continuidade de Roma. Você consegue perceber isso na fala dos professores, na maneira que é construído o currículo. Então, esse aspecto que é perceptível na obra de Fernão de Oliveira, ainda hoje é perceptível na mentalidade portuguesa, nas universidades, na paisagem portuguesa, essa questão de nós somos a herança de Roma. E assim como Roma se expandiu pelo mundo, nós também vamos expandir, nós também vamos conquistar e dominar. Então, eu acredito que é muito além de descrever a língua, é um projeto de conquista, como o Matoso fala, mas é um projeto de dominação, porque é uma imposição, em certa medida, esse projeto político de dominação, mas que até hoje a gente consegue observar nas universidades e na fala dos portugueses. Ok, excelente, né? A gente percebe, né, na descrição que tem da época das conquistas, né, uma época também da expansão do Islã, né? A gente também teve um período da expansão otomana. Então, as navegações, né, a tomada de Ceuta, né, a tomada de Marrocos, por exemplo, né, a expansão da região da África, né, de Angola, Reino do Congo, Moçambique, é uma época também da expansão islâmica dos otomanos, né? Então, a gente vai encontrar a língua portuguesa, né, como um instrumento de expansão de territórios, né, de expansão de feitorias, né, de colônias, e um cenário em que o árabe também estava se expandindo. Né? O árabe teve uma expansão anterior, no período medieval, né, século VIII, né, século X, XI, né, até a queda de Constantinopla, a queda da última cidade do Império Romano, era o Império Romano do Oriente, a queda que foi em 1415. Então, com a expansão islâmica, a gente também tem uma expansão europeia, né, como uma forma de compensação. Né? Nesse aspecto, nas gramáticas que a gente trabalha, assim, por exemplo, Fernão de Oliveira, João de Barros, né, principalmente do século XVI, as duas gramáticas, a gente vê essa expansão também da língua como se fosse uma afirmação do Estado absolutista português. Nebrija é o primeiro gramático do espanhol, do castelhano, para demarcar o poderio, né, da língua espanhola nos domínios coloniais. Nós vamos ter depois Portugal mantendo, né, a língua, né, imposição, impositio, imponere, né, que é colocar a língua sobre outras línguas, né? Agora, a questão se torna muito mais complexa quando a gente pensa em relação à África, né? Porque na África a gente vai ter a sobreposição, né, da colonização portuguesa sobre a colonização islâmica. Né? A gente vai ter uma colonização, né, do mundo islâmico, posteriormente uma colonização, né, quer dizer, antes dos visigodos, né, uma colonização uma expansão do mundo islâmico, né, e posteriormente uma expansão europeia. A gente está falando do século XVI, é uma época em que não havia, por exemplo, democracia, né? Eram sistemas absolutistas de poder, né? Então, nesse aspecto, né, todas as três pesquisas dialogam com esse período do absolutismo, onde havia essa noção realmente
colonização, conquista, dominação territorial, né? E a prática linguística, né, que era vinculada à identidade, né, à identidade cultural dessas épocas, né? Só no secularismo, na secularização, que a gente tem a ruptura, né, com o modelo absolutista. Então, todas as pesquisas dialogaram nesse campo, né? É muito interessante a pesquisa que você apresentou, Stephanie, né? E essa questão também que você levanta, que no olhar moderno, né, a gente descreve realmente como colonização, dominação, imposição da língua, mas dentro daqueles autores, né, dentro daquela época em que eles viviam, né, ali nós tínhamos uma sobreposição de colonizações, né, uma colonização na África Islâmica e, posteriormente, uma colonização europeia, e, posteriormente, o neocolonialismo europeu, enfim. Né, são situações que não se resolveram politicamente até hoje. No caso do Brasil, a gente só teve a colonização na época do absolutismo. Depois, o Brasil nunca mais foi colonizado, né? O Brasil se tornou independente, né, na época da secularização, e não passou pelo neocolonialismo. Passou por zona de influência, né, enfim, né, dominação econômica, mas nunca mais passou pela administração colonial, né, até o século XVIII. Né, no século XVIII, a gente teve a pesquisa da Melissa, que falou sobre esse período, né, da secularização, que também é bem interessante, quando o Estado Nacional vai começar a surgir, né? Então, todas as três pesquisas dialogaram muito bem com esse período do absolutismo, que é o antigo regime, o ancien regime, né? O chamado a early modernity, né? A modernidade antiga, né? A primeira modernidade, né? Então, que é um período histórico bem difícil da gente analisar, né? São documentos de outra realidade, né? Outra realidade histórica, outro processo que foi descontínuo em relação ao nosso. E todos os três trabalhos foram muito bem desenvolvidos nesse âmbito, nesse aspecto. Né? Então, né, dando continuidade à nossa mesa, a Morgana chegou, seja bem-vinda. Né? Tem mais o João Bittencourt não está na sala, não, né? Não, está Marcos André, seja bem-vindo. Né? Maria do Carmo também está desde o início. Então, a gente vai para a nossa última apresentação. Né, se caso chegue o João Bittencourt, aí teremos mais uma apresentação. Então, Morgana, você já está pronta para apresentar? Já sim, a minha câmera não está funcionando, mas já estou pronta para apresentar. Ok. Então, né, Morgana, que vai apresentar um trabalho vinculado à disciplina de matrizes clássicas da UF, né, o Dialético Amor como Estrutura de Proteção, no livro 1 e livro 4 da Eneida. Né, Morgana, que é graduanda em Letras da UF. Então, você tem cerca de 15 a 20 minutos para a sua apresentação. Quando você quiser, pode fazer uso da palavra. Vai ser a última apresentação da nossa sessão. Ok, deixa eu aqui colocar os slides, só para... Acho que alguém colocou aqui. O comentário que teve aqui da Viane, Eneida. Quanto tempo que a gente estudou Eneida, né, Vitor? Sou uma apaixonada por Eneida. Que bom! Você quer falar alguma coisa, Cláudia? Fica à vontade, você tem 15 a 20 minutos, a palavra é sua. Obrigada. Boa noite, boa tarde a todos, ainda não deu 6 horas. Bom, esse é o meu trabalho, né? O Dialético Amor como Estrutura de Proteção, no livro 1 e 4 da Eneida. E tem como proposta, né, desenvolver esse papel do amor nesses dois livros desse clássico, né, e como ele opera de forma dual e dialética, né. E, bom, deixa eu me apresentar, né, rapidinho. Eu sou aluna da graduação da UF, sou vinculada ao Laboratório de Formação de Professores de Língua e Tecnologias Digitais, né, o Lab Línguas da UF.
enfim, estou graduando, estou na extensão, estou começando esse processo ainda. Vou começar, então, com esse panorama geral da epopeia. Acho que a Eneida não é nenhuma novidade para ninguém aqui, né? Mas só de prática, né? Pensando aqui para abrir, né? Para introduzir, né? Então, a epopeia é um texto clássico, com uma edição muito datílico. Desculpa, gente, estou um pouco nervosa. Dividido em cantos, escrita por Virgílio, no século I a.C. Eu, nesse trabalho em si, eu usei uma edição em prosa, né? Não usei a edição em canto, em verso, usei a edição em prosa. Enfim, a Eneida é escrita naquele contexto, né, de muito conflito, e buscando pensar, rememorar, né, essa unidade cultural ali de Roma, né, entender, né, aquele imperador Augusto como alguém que tem uma linhagem ali épica, né, e, enfim, tem todo um processo ali de pensar, né, Roma, e pensar a identidade nacional de Roma, né, então é um livro encomendado e isso faz muito, isso torna a coisa muito mais interessante, porque todos os elementos que ali aparecem foram pensados para ser daquele jeito, né? Então acho que isso faz parte do interesse mesmo pelo tema e pelo livro, né? Porque não é à toa que o amor age do jeito que age. Bom, mas já pensando no trabalho, eu consegui analisar, eu tive uma leitura, né? Na minha leitura eu consegui perceber duas características que esboçam essa duplicidade, né, do amor, né? Que é o amor no seu caráter protetivo e destrutivo, e o amor também na Eneida aparece enquanto uma substância, né, que eu descrevi enquanto substância, mas, enfim, enquanto o sentimento, né, e enquanto personificação, né, personagem. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente, com alguns trechos, como essas coisas se desenham na narrativa, né. Mas o potencial protetivo, né, se dá logo de início, né, Enéas consegue entrar ali dentro de Cartago, depois de uma tempestade, a partir da ajuda de Vênus, né? E ele só consegue sair daquele território por causa da ajuda da deusa também, né? Porque é um território ali de Juno, né? Não é um território que seria tão amigável para um troiano, né? Então, o amor, tanto enquanto personificação quanto em substância, é um elemento que vai agir, né, em prol da proteção do herói latino, do Enéas. Ao mesmo tempo, essa proteção se articula a partir de um potencial destrutivo, porque é só na dinâmica de destruição, mesmo que por meio das artimanhas de Vênus, né, da destruição de Dido, que Enéas consegue sair a salvo desse território, né? Então, o amor ele tem esse caráter duplo, essa duplicidade dentro dessas questões, né? Ele também é entendido dentro da narrativa enquanto um elemento de peçonhento, né? Ele está ali agindo para salvar o herói, ao mesmo tempo que também é descrito enquanto uma peçonha, né? Algo que esboça peçonha, né? Então, isso me chamou bastante atenção durante a leitura, né? E pensando o outro aspecto, né, de substância e personificação, a gente encontra trechos na Eneida em que o amor é usado enquanto um vocativo, né? Chama-se alguém não, né? Chama-se Deus específico, o Cupido, né? De amor, né?
Então, ele está ali enquanto uma personagem mesmo, a personificação daquele sentimento, né? E ele também é incutido em Dido, né? Ele também é descrito como um sentimento, um elemento que pode ser incutido no outro, que o outro possa desenvolver, né? Sentir. Então, ele também tem esse caráter dual. E das duas formas, o amor se articula dialeticamente, porque é um movimento interno, né? Principalmente a questão do potencial protetivo e destrutivo, é um movimento interno que o amor faz, de negação e afirmação, né, da sua proteção e do seu caráter destrutivo, conforme corre a narrativa, né? Aqui a gente trouxe uma imagem da edição, né? Que seria a cena do livro 1, né, do banquete, em que Dido recebe Enéas depois de um ato de eloquência da parte dele, né, e pede para que ele conte, já sorvida de amor, né, já com o desejo incutido nela, né, pede para que ele conte, enfim, as aventuras dos troianos até Cartago, né. E na imagem a gente consegue ver lá em cima Vênus carregando. Tá um pouco ruim a resolução, né? Mas bem acima a gente consegue ver Vênus carregando o Escânio, né? Que é quem Cupido toma a forma para que possa realizar essa artimanha, né? Essa armadilha. Deixa eu passar. E aí eu trouxe aqui alguns trechos do livro que conseguem exemplificar, né? Dar forma a essa argumentação da duplicidade do amor enquanto personificação e substância, né? Então, o primeiro trecho da página 34, ainda no livro 1, né? Ambos são do livro 1. Fala, né? Dido estendia pela noite a conversa e solvia um grande amor. Então, ali ele entende, nesse momento da narrativa, entende o amor enquanto aquela substância que pode ser substância, sentimento, né? Eu dei o nome de substância, mas sentimento, né? Que pode ser sentido, expressado, cultivado no interior de uma pessoa, né? E no segundo trecho a gente tem o amor obedece às ordens de sua querida mãe, desembaraça-se das águas e satisfeito imita o andar de Iulo. Ou seja, né, o amor ele está ali como um sujeito, como uma personagem mesmo da história, e se trata, no caso de Cupido, né? As ordens da querida mãe, ele está falando de Vênus. Então, o amor na narrativa, ele tem esse papel duplo, né? A narrativa dá margem para que o amor tenha esse papel duplo desempenhe esse papel duplo na narrativa, né? Ih, gente, tá fora de ordem. Ai. Bom, já estou com um tempo um pouco mais curto, deixa eu ir para os efeitos do amor. E aí eu retirei outro trecho que para mim, é a síntese do potencial destrutivo do amor enquanto efeito da sua estratégia de proteção do herói latino, né? E o trecho já é do livro 4 e coloca assim, né? Eis que, vencida pela dor, Dido abandona-se ao desespero e resolve morrer. Marca ela própria o momento e o modo de sua morte. Dirigindo-se à irmã, acabrunhada com suas palavras, esconde na fisionomia a resolução. E a fronte mostra-se serena com a esperança. Congratula-te comigo, minha irmã. Encontrei um meio de prendê-lo ou de libertar-me do amor. Bom, na narrativa eu trouxe uma imagem em seguida, né? Mas é uma morte muito trágica, né? Tragédia que se coloca mesmo, né? Ela se suicida, né? Enfim. E esse trecho me traz muito acho que traz bastante a noção do quão destrutivo e peçonhento o amor é. E é um plano de Vênus desde o início da narrativa, né? Porque a partir do momento que ela resolve impor, né, incutir esse amor
em Dido, ela sabe que não é do destino de Enéas permanecer naquele ambiente, naquelas terras, né? Então, ela coloca, né, o amor enquanto um castigo quase divino, né? Libertar-me do amor. É disso que a morte dela pretende alcançar, né? Libertação. Ou a prisão ou a libertação, né? E sempre na narrativa parece trazer o amor nesse pêndulo de extremos, né? Quase que um oposto do outro. E aqui está uma das gravuras, né? Que, enfim, está na edição que eu usei. Não sei se dá para enxergar direito também, mas Dido está em cima, né, dessas escadas, né? E, enfim, com diversas, se eu não me engano, são facas alvejadas, né? Flechas, parece, no seio, né? Então, é a imagem da tragédia, né? E como isso é muito maior, porque Dido se articula na narrativa enquanto uma figura forte, enquanto uma figura de força, de presença, e ela é destruída pelo amor, né? Então, bom, é disso que eu procurei tratar no trabalho, assim, de como o amor traz dentro de si, né, um movimento de negação e afirmação de ambos dos seus polos, tanto de destrutivo quanto de segurança, né, de proteção, porque é só a partir da destruição do outro que se consegue salvar a si mesmo, dentro da narrativa do amor. Na Eneida, né, Enéas só se salva a partir da destruição de um símbolo de poder feminino que foi Dido, né? E é isso. Acho que fechei 15 minutos, eu acho. Ok, Morgana. Parabéns pela sua apresentação, muito obrigado pelo seu trabalho. A Morgana é aluna de graduação, então esse trabalho é vinculado à disciplina de matrizes clássicas, né, a leitura da Eneida, uma leitura simbólica, né, da área de literatura, da arte poética de Aristóteles também, né, esse signo tão importante que a gente tem na Eneida, são os signos abstratos, né, que é o amor, né, o luto, né, também tem a imigração, né, são todos aqueles temas que a gente tem na Eneida que são os temas universais do ser humano, né, e essa figura, esse personagem que é Dido, né, entre os deuses, né, entre Cupido, Vênus, né, isso faz parte da narrativa estrutural da Eneida. E você mostrou muito bem, né, como foi o trabalho também da disciplina, né, e você trouxe aqui para o congresso, né. Então, nós tivemos 4 apresentações, né, a 5ª apresentação seria o João Bittencourt de Oliveira, da UERJ, não pôde estar presente, né. Então, eu vou agora para a etapa dos informes finais, né, da nossa mesa, né, parabenizando todas as 4 apresentações, são brilhantes pesquisadoras, né, muito bem-vindas sempre ao Cefefio. Né, o que eu disse na abertura da mesa, que o Mário pediu para eu comentar, que no Cefefio nós trabalhamos há cerca de 30 anos com várias gerações de alunos que se tornam professores, pesquisadores, né? Eu, durante a graduação, eu fui um aluno, fui monitor do Cefefio, participava dos congressos. Meus primeiros artigos acadêmicos foram no Cefefio. Trabalhava com os meus professores, né, organizavam o Cefefio. Depois eu me tornei professor também, né? E estou agora aqui no Cefefio como diretor cultural, junto com o Mário, né, o saudoso Zé Pereira, e a gente tem no Cefefio esse aspecto, né, a gente vê os nossos alunos, né, as alunas, assim, fazendo às vezes a primeira produção acadêmica, a primeira apresentação em congressos, os primeiros artigos, a gente vê esse trabalho se desenvolvendo, e depois se tornando colegas também, se tornando pesquisadoras, professoras também das universidades. Então, o Cefefio vai trazendo sempre essa abertura, né, para a construção, né, da pesquisa acadêmica. Tivemos de manhã a conferência do professor Paulo Osório, de Portugal, vamos ter do professor da Universidade Federal do Paraná, a conferência de encerramento, né, e a gente está nesse 3º ano do Cefefio online, né,
por enquanto, remoto. Nós estamos nos planejando para retornar para o presencial. Né, o nosso evento que teve 237 inscritos, 127 apresentações de trabalho, né, ao longo dos 2 dias, no simpósio, um dos maiores que a gente realiza. Né, e vocês, né, brilhantemente, fizeram parte, né, dessa mesa que vai ficar registrado. Está aqui a gravação, vai ter uma certa edição para tirar alguns comentários, né, tirar alguns debates, mas eu vou colocar no canal do YouTube do grupo de pesquisas. Gostaria de dar um último recado, né, antes de declarar o encerramento da mesa, que é o artigo acadêmico, né, das apresentações, né, até o dia 30 de abril, hoje é dia 5, né, o evento vai até amanhã, mas até o dia 30 de abril, o Mário, eu, né, o Juan, os outros diretores, nós estamos recebendo os artigos para a gente organizar o nosso volume temático da revista Filólogos, que está com um site novo agora. Né? E a revista Filólogos vai ser publicada em maio, 31 de maio. Então, tentem enviar o artigo quanto antes vocês concluírem, que a gente já vai começar a edição, e essa publicação vai sair agora em maio. Né? Então, gostaria de agradecer imensamente a presença de todas e todos. Né, tem aqui a lista de presença para quem ainda não assinou. Né, deixa eu colocar aqui o link novamente. Certificados serão por e-mail. E foi uma tarde muito prazerosa, de muito aprendizado. Né? Muito obrigado pela presença. Eu gostaria de pedir para vocês abrirem a câmera, quem puder abrir, para a gente fazer um print dessa sessão. A gente vai colocar no Instagram do Cefefil. Então, né, digam X. Pronto, fiz o print. Gente, muito obrigado pela presença de todos e espero rever vocês todos presencialmente, né, nos nossos próximos eventos. Tá bom? Um ótimo congresso para vocês. Amanhã continua, vai ter uma palestra minha às 10 da manhã. Quem puder participar também será um grande prazer falar sobre a gramática do Ernesto Faria, que a gente já conhece tanto, né, já pesquisamos tanto. Então, né, fazer uma palestra também na área de historiografia da linguística. Então, é isso, gente. Boa tarde a todas e todos, tá?